Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: lembrei-me de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levou o rebanho até o deserto, e veio ao monte de Deus, a Herobe, e apareceu-lhe o Senhor, e há uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, e Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virado para lá a ver, bradou Deus, e no meio da sarça disse a Moisés: Moisés, e disse-me: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus pés na sandália, para que o lugar o que você pisa é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu não olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor do meu povo, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, há um lugar dos cananeus e heteus, e um lugar dos amorreus e dos fariseus, e dos heveus e dos filisteus. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te fará por sinal de que hei de enviar quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. E então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e disse-lhe: o Deus de vossos pais vos enviou a vós. E ele disse: qual é o seu nome? E quem direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Aleluia, glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Nós estamos aqui no nome dele. Eu não estou no meu nome, nem muito menos no seu. Nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo, para apresentar a você o que Deus fez por todos nós, e o que o Espírito Santo pode fazer te convencendo nesta tarde, te colocando, Deus, um anjo do teu lado para te guardar todos os dias e várias vezes por dia. Vamos ao que nos interessa. O tema de mensagem é: lembrei de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós lemos aqui, para ter base nisso que vamos ministrar nessa tarde, nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Nessa tarde Deus vai falar conosco,
de uma maneira diferente que você precisa ouvir nessa tarde. A Bíblia diz relatadamente que Deus assim se apresentou a Moisés ali na sarça ardente, ali na sarça que ardia como fogo e que não se consumia. E eu digo para você uma coisa: quando Deus quer revolucionar e mudar a história de uma nação, e não há quem enviar, o próprio Deus vem pessoalmente se apresentar para quem for que seja. Ele vem para dizer as regras que tem que ser dito e falado para revolucionar a uma nação. E eu digo a você que Deus aqui se apresentou a Moisés. E ele se apresentando a Moisés naquele lugar, ele lembrou de 3 pessoas que já tinham partido e que já não existia mais na terra dos viventes, mas perante o memorial de Deus estava sempre lembrado perante ele. Deus podia ter falado naquela hora: eu sou aqui, o Deus de Adão e Eva, eu sou o Deus das mentiras. Mas ele é Deus de todos nós. Mas ele lembrou aqui de 3 figuras, de 3 personagens principais, de 3 pessoas que assim cumpriram a sua obra, tiveram os seus momentos de aflições, tiveram os seus momentos de dificuldade, tiveram os seus momentos de fraquezas e de erro. Mas Deus assim, quando tem uma obra na vida do homem e da mulher, você pode estar até no lamaçal de pecado, ele vai lá, te busca, te perdoa os pecados e te faz o profeta na obra do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui que Deus assim, ele lembrou a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, eu sou o Deus de teu pai Jacó. Ele lembrou de 3 pessoas principais, mas que existiam outras, assim bem anteriormente na vida existente deles. Ele tão somente lembrou de Abraão. E se você entrar no conteúdo da história de Abraão, Abraão que casou com Sara e teve seu filho Isaac, e ali assim constituiu uma família com ele, junto com a sua esposa. Mas o bocado de que isso aqui, irmão, que você está falando nesta tarde? O tema da mensagem é: lembrei-me de Abraão, Isaac e Jacó. É que nós nunca estamos esquecidos de Deus, por mais que estejamos num momento difícil, por mais que estejamos no vale, por mais que estejamos no estreito, nós estamos sempre no memorial de Deus. Às vezes nós olhamos para a diversidade, às vezes nós olhamos para os faraós da vida que se levantam, às vezes nós escutamos até o que o capiroto está dizendo por aí. Mas eu digo para você uma coisa: a última palavra é de Deus. A última palavra é do Deus que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que a seu tempo Deus levantaria homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tem ousadia na palavra e que ministra bem para se cuidar do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que tão somente ali Moisés estava ali. Deus lembrou dessas 3 pessoas, Abraão, Isaac e Jacó, e lembrou da aflição do seu povo. O seu povo estava sofrendo, o seu povo estava padecendo, e ele precisava de um libertador, ele precisava de alguém que pudesse ir e fazer essa obra. Nessa tarde, Deus conta com você, Deus conta, é contigo aí mesmo que olhou, é você mesmo. Deus vai te levantar como pregador para trazer a palavra da verdade. Mas eu não tenho carro, não estou te perguntando se você tem carro, mas eu não tenho função
declarar a palavra de Deus, que há solução em Israel. Por mais que seja o sofrimento na vida do homem e da mulher, vai estar sempre no memorial de Deus, se tiver um coração contrito e aquebrantado perante o Senhor. Porque a Bíblia diz: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Então somente Deus vai levantar pregadores e pregadoras, homens e mulheres, que estejam assim à disposição de apresentar o Deus de Israel. A Bíblia diz que então somente ali, Moisés estava ali naquela hora, e Deus lembrou dele. Moisés, senta aqui, Moisés, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história, Moisés. Eu sou Deus. Qual é o teu nome, Deus? O meu nome? Tu quer saber? O meu nome é o Eu Sou, o Deus da providência. E aqueles que confiam em mim, a seu tempo, eu vos darei vitória, e todos verão a minha glória em vossas vidas. Mas vem cá, Moisés. Tu ainda não me conhece direito. Eu sou aquele que não esqueço dos meus, por mais que seja o sofrimento. Mas eu vou te contar uma história. Eu sou Deus, teu pai Abraão. Senta aqui, você vai ouvir agora. Tá bom, Deus, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui está o teu servo, fala que teu servo. Lembra de Abraão? Escrito, aonde estava escrito? Se não tiver, você vai escrever agora. Abraão viveu uma vida de trajetória, e eu prometi uma promessa a ele que ia cumprir, porque eu velo pela minha palavra. Sim, Deus. Escute mais, Moisés. Abraão teve um filho com Sara, e o seu nome foi Isaque, o filho da promessa. Ele tão somente provou que tinha fé suficiente para me amar acima de todas as coisas. Após Isaque crescer, Abraão teve a preocupação principal. Está ouvindo, Moisés? Estou, Senhor, então escute mais. Abraão teve uma preocupação principal de casar o seu filho com uma pessoa digna que andasse do seu lado. E ele mandou os seus empregados buscar. Após a partida de Abraão, Isaque já casado com Rebeca, Isaque constituiu uma família. E após Isaque constituir uma família, teve filhos também. E desse surgimento de filhos surgiu Jacó. Está ouvindo? Estou ouvindo. Continua ouvindo então. E após o surgimento de Jacó, houve o surgimento também do crescimento de Jacó. E ele também se casou. Ele tentou casar com Raquel. E Labão enganou ele e ele casou. Quer dizer, deu Leia a ele no lugar de Raquel. Ele falou que não era a Leia, era a Raquel, a pastora que apacentava ovelhas. Está ouvindo, Moisés? Estou ouvindo, Senhor. Então escute mais. E após ele se casar com Raquel, teve filhos e teve mais filhos. E houve o surgimento de muitos outros. Mas eu te conto de 3 pessoas principais, porque bem antes de Abraão surgiu Adão e Eva. Depois de Adão e Eva veio surgindo seres humanos, e assim sucessivamente. Mas eu vou vos contar desses 3. Eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Jacó, eu sou o Deus de teu pai Isaque. E após dando andada no andamento da história, os filhos de Israel, por me desobedecerem, viraram escravos de Faraó. E todos aqueles que assim desobedecem a Deus viram escravos de Faraó, viram escravos de Satanás. E o único meio de ser livre de novo e sair da escravidão de Satanás é aceitando a Jesus Cristo. Mas continuando na história. Está ouvindo? Pois é, está ouvindo, você não conta mais. Mas o que o Senhor quer comigo?
eu te levantei para ser um libertador. Você fará as minhas obras, e Faraó verá a minha glória através da tua vida. Eu ouvi o gemido do meu povo nos céus, e contemplei você na terra, para revolucionar a história do povo de Israel. Eu escolhi você que está ouvindo nesta hora. Deus escolheu você para revolucionar a história do teu bairro, para revolucionar a história da tua comunidade, pregando o evangelho e dando glória a Deus. Mas, irmão, ninguém me vê. Deus está te contemplando lá dos céus, assim como ele lembrou de Abraão, Isaac e Jacó, apresentando ali para o irmão. Detalhe, o detalhe importante é que os três já tinham partido. Os três já tinham partido desta vida para outra. Tu será o próximo e eu também. Nós não vamos fugir disso, mas se quisermos perseverar até o fim e na vontade de Deus, nós vamos estar sempre no seu memorial. Deus não se esquece dos seus. Mas ele aqui estava falando com Moisés e dizendo para ele que essas três pessoas que já partiram, Deus nunca esquece dos seus. Ele aqui via a aflição do povo. O povo estava sofrendo, o povo estava padecendo, e ele ali foi e constituiu Moisés. E Moisés não se achava apto para tão grande obra. E Deus falou para ele: sou eu que preparo. Mas eu não tenho seminário, Deus. Eu te perguntei se tu tem seminário. Eu não tenho segundo grau. Eu te perguntei se tu tem segundo grau. Senhor, eu não falo bem, sou analfabeto. Eu não te perguntei isso. Eu sou Deus que capacita os que não são capacitados. Envio os que não parecem que não podem ir, mas eu envio para revolucionar a história da nação. E nesta hora final, Deus vai fazer isso. Vai usar você. Vai usar você. Mas, irmão, como é que eu faço? É fácil. É se alistar. Apresente a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um segredo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Moisés assim entendeu o chamado. Entendeu que não tinha vocação nenhuma, mas que tinha o chamado de Deus, era o escolhido. E Deus assim levou ele para a seara, levou ele para a obra. E não te preocupe, Moisés, porque eu hei de falar através de seus lábios. Se Moisés conhecesse Jeremias, ele ia falar: é verdade, Moisés, é verdade, Deus. Porque Jeremias falou que era uma criança, e o Senhor falou dizendo: não diga que és uma criança, abre a tua boca que eu vou encher. Se Moisés conhecesse Oséias, ele ia falar: é verdade, Deus, o povo está morrendo por falta de conhecimento, então o Senhor vai encher meus lábios. Se Moisés conhecesse Miqueias, ele ia dar um pulo de glória a Deus e aleluia, ia dizer: verdadeiramente Miqueias acertou, o escudo está aqui, inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis, e se mora na extrema, o Senhor será minha que está falando aqui agora e é pregador, ele ia dizer: é verdade, o tempo passou, o futuro chegou, o presente século estamos agora, e mais um futuro à frente para avançar, ministrando a palavra da verdade, porque Deus se lembrou, diz Abraão, diz
chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para ministrar a palavra da verdade. Deus nos chamou para conduzir um povo sofrido, ensinando o Evangelho e mostrando a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou repetir aqui o que eu falei ano passado. Eu vou repetir aqui o que eu falei ano passado. Que de 2004 para 2005 veio revolucionando e veio conduzindo muitas pessoas para se levantar como pregador. Pregue mesmo. Bota a caixinha de som aí. É água, um ponto de pregação. Abra mais e mais igreja. E vamos ganhar nosso Pai para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Agora tem pessoas. Vamos lembrar aqui, irmão. Quando eu comecei no Evangelho, era um incentivo, irmão, para a gente se levantar como pregador. Quando eu comecei no Evangelho, era um incentivo para se levantar como profeta, para fazer a diferença. Mas hoje não. Hoje está cheio de estrela no nosso meio. Só pode pregar e falar quem tem curso, quem tem seminário, quem tem estudo, quem tem isso, e não tem. Olha de pegar, vou passar na cara de madeira, porque Deus chama os seus escolhidos para fazer a diferença. A Bíblia diz que a igreja cresceu com homens indoutos e sem letras, que faziam a diferença, que eram cheios de fogo e de poder. Mas eu não tenho nada contra o estudo, eu não tenho nada contra seminário, porque eu me formei nisso e eu não tenho nada contra isso. Mas eu digo para você uma coisa: do jeito que você está aí, você pode ser um analfabeto, mas se você abrir a tua boca e dizer glória a Deus, Deus vai encher os teus lábios de palavra e você vai pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. É você mesmo que Deus está falando. Se levanta-se como pregador, que Deus quer fazer a diferença através de você. Deus quer fazer a diferença. Mas, irmão, eu não sei falar direito. Não se preocupe com tua falha do teu português. Isso aí, com o tempo, o Senhor vai aperfeiçoar. Se expresse do jeito que você se entende que dá para expressar. Porque Deus quer fazer uma revolução na nossa história através de você. Através de você. Deus quer revolucionar o teu bairro. Deus quer revolucionar a tua comunidade. Deus quer revolucionar Santa Cruz, incendiar Santa Cruz, para sair chama de fogo para Campo Grande, para a cidade de São Paulo e todo o estado brasileiro. Aleluia, glórias a Deus. Mas aqui ele lembrou de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele conduziu falando para Moisés: Moisés, o meu povo está muito sofrido. E daqui dos céus eu ouvi o clamor do meu povo. E eu te levantei para conduzir a este povo e para livrar da mão de Faraó. É você mesmo, Moisés. É você mesmo, homem que está ouvindo nesta hora. É você mesmo, mulher. Deus vai usar você. Deus vai usar desde a criancinha ao ancião para fazer a diferença. Mas você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra do Senhor. Olha, eu digo para você uma coisa de coração. Por mais que eu faça rodeio na palavra, rodeio no bom sentido, por mais que eu traga a história de todas as vidas de todos os profetas nessa tarde, eu sempre vou chegar à conclusão dizendo para você que é a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que mostra o endereço para os céus, que nos tira do caminho de dessas trevas, nos coloca no caminho da luz e nos conduz para o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos nos preparar para ir para os céus. Vamos nos preparar para ir para os céus. Vamos nos preparar para ir para os céus. Deus está querendo almas. Deus está querendo almas. Deus está querendo tua alma.
Eu me lembro uma história que agora aconteceu tem pouco tempo. Uma irmã chegou para mim e relatou a vida de uma outra irmã. Isso está fresquinho essa história, tá bom? Escuta aí. Aconteceu semana passada isso. Uma certa mulher, ela foi avisada, porque ela foi chamada para o ministério. E ela tinha os dons de Deus. E Deus usando o profeta para advertir a ela, para ela retornar para a casa do Senhor. E ela já estava na casa do Senhor há bastante tempo. E pegou e queria ir para o mundo, e assim foi. E começou a curtir o mundo e se esquecendo de Deus. E Deus a advertindo que ela voltasse para a casa do Senhor. E ela assim não quis voltar. Sabe o que o Senhor fez? A preparou e a levou. E assim Deus vai fazer com cada um de nós. Ele vai preparar e vai levar. Porque não há tempos mais. Porque tudo já está em andamento para o fim de todas as coisas. Jesus Cristo já está voltando para vir buscar os seus servos. Jesus Cristo já está voltando para nos buscar. O próprio Deus aqui na sarça, quando falou para Moisés, dizendo para Moisés assim: Moisés, eis que eu vou levantar um outro, será maior do que você. E ele levantou, que foi Jesus Cristo. Meu Deus. E Deus, desde o início da criação, o nosso Deus que fez o céu e a terra, agora estou falando aqui de coração, desde o início da criação até os nossos dias de hoje, Deus tem trabalhado de diversa maneira para que você conheça o plano da salvação. Meu Deus do céu. Às vezes tem pessoa que parece ser um mamãe. Deus só usa ele. Deus só usa ele e despreza os pequenininhos. A Bíblia diz que Davi foi desprezado porque era o menor. E Deus falou para Samuel: não olhe segundo a aparência, porque eu escolhi este menino. Eu escolhi ele para revolucionar a história de Israel. E muitos outros que estavam sendo desprezados, era deles que Deus assim ia levantar para revolucionar aquela nação. Muitos que estão sendo desprezados, nesta hora final, são esses que Deus vai levantar para revolucionar a história da nação, dos bairros, das comunidades, de todos os lugares. É você mesmo. É você que está me ouvindo nesta hora. Você que acha que você não pode, que você não tem, que você nunca vai chegar lá. Deus chamou você para fazer a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Desde o ano passado até o dia de hoje, desde julho do ano passado de 2004, e chegando a virada do ano até o dia de hoje, o Senhor assim tem feito grandes coisas neste lugar. Muitos opositores tinham se levantado e falando que eu não podia fazer, que eu não podia pregar, que eu não podia anunciar, que eu era um menino e que eu estava muito novo e que eu precisava primeiro casar, porque eu era jovem e sou jovem até hoje, solteiro, esperando no Senhor para não passar a frente. Muitos incentivos que eram para incentivar e não tinha incentivo nenhum. E eu digo para você uma coisa: por mais que as pessoas não te incentivem, existe um Deus nos céus que só está esperando tu dizer: Senhor, assim como tu fizeste com Isaías, faça comigo também. Prepara a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Bíblia diz que os anjos quiseram vir e Deus falou: não. Não, anjo, vocês não. Tem meu filho e minha filha. Eles podem ir. Mas Deus, vocês querem ir? Tá bom, vou deixar vocês ir. Vocês querem ir? Queremos. Então tá bom. Vocês vão, anjo. Epa, nós vamos pregar, senão vocês vão guardar minha filha e meu filho para se cumprir o que está em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor
Só podemos viver quando temos Deus em nossa vida. Eu estava caminhando num caminho de densas trevas e achando que estava curtindo e podia padecer, e hoje em dia está queimando no fogo do inferno. Quantas pessoas que andaram do meu lado e que assim falaram: não, esse negócio de evangelho é loucura, o negócio de evangelho é coisa para doido. Desceram assim, porque a palavra do Senhor assim diz: se hoje nos ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Por isso eu digo para você nesta tarde: Deus tem um chamado contigo. Deus tem uma obra na tua vida. Eu me lembro quando estivemos pregando recentemente ali na comunidade, numa dessas comunidades, e um ancião de idade, ele veio até mim e falou: eu queria tanto conhecer aquele jovem lá da emissora de rádio que fala a maravilha dos céus. E eu conversando com ele, eu perguntei: por causa de que o senhor quer conhecer ele? Ele é uma gritareira tão grande, ele fala tanto tempo. Aí ele: não, filho, é porque ele tem pregado a verdade, ele tem falado a palavra de Deus, aquilo que está escrito, porque muitos têm ocultado a verdade. Eu falei: é, Senhor? É, ele tem anunciado, muitos têm amado o presente século e não tem mais ensinado a palavra de Deus, e o povo está perecendo por falta de conhecimento. Meu Deus do céu! E eu falei com ele: senhor, quer conhecer aquele irmão? O Gelson Silva? Aí ele queria tanto conhecer. Aí eu me emocionei. Eu quero dizer para você uma coisa: por mais que seja impossível para você, por mais que seja difícil, mas se Deus te prometeu, vai se cumprir. Se Deus falou, vai haver cumprimento, porque a sua palavra não volta vazia. Por mais que te despreze, por mais que te deixe de lado e diga que você não é nada, Deus vai te levantar para revolucionar a nação. Aleluia, glórias a Deus. E assim ele fez com a vida de Moisés. E assim ele fez com a vida de Moisés. São poucas as pessoas, irmão, vou ser sincero aqui de coração, são poucas as pessoas que nos incentivam. Poucas. Uma que eu tenho aqui de coração, é o pastor Ricardo Souza. Ele nos dá um apoio tão grande, nos dá um incentivo tão grande, e que um dia desse aí profetizou para nós. Deus falou através dos lábios dele. E eu digo para você uma coisa: ainda existem homens e mulheres que estão aí para ter a visão de Deus, porque ainda que o sumo sacerdote perca a visão, Deus vai levantar os seus servos para fazer a diferença. A Bíblia diz que o profeta Eli, o sacerdote Eli, tinha perdido a visão, e seus filhos estavam fazendo a obra como queriam. Mais à frente, dando um exemplo, muitos outros tinham perdido a visão e achavam que, segundo a aparência, Deus ia levantar aqueles homens. E Deus não olha segundo a aparência, Deus olha para aquilo que está no coração. Deus conhece o coração do homem e da mulher, e Deus vai levantar você. Deus vai levantar você, queira servir a Deus de coração, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, para adorar ao Senhor. Assim Deus se apresentou para Moisés. Deus se apresentou para Moisés, e lá dos céus ele contemplava o sofrimento do povo aqui na terra. Lá dos céus ele contemplava tudo, e ele veio do próprio céu fazer uma visitação na sua terra. E ele foi falar com Moisés: Moisés, grande vai ser o teu sofrimento nesta peleja, mas eu serei contigo. Eu colocarei as palavras nos teus lábios. Tu não hei de se preocupar perante o faraó. Eu vou
preparar um intérprete para ir junto contigo. E ali tu falarás as minhas palavras e vai dizer ao meu nome a Faraó, dizendo: eu sou, me enviou aqui. E diga para o meu povo também: eu sou, me enviou até vós para vos libertar das prisões de Faraó. Nessa tarde, Deus está mandando falar com você que o eu sou enviou a Jesus Cristo para vos libertar das cadeias de Satanás. O eu sou, o Deus que fez o céu e a terra, enviou a Jesus Cristo para vos curar, para vos libertar e para vos levar para os céus. O Deus que fez o céu e a terra não quer que você queime no fogo do inferno. Você tem que se decidir. Nós temos que se decidir. Porque se estamos com Jesus Cristo, vamos para os céus. Se não estamos, vamos queimar no fogo do inferno. Lembrei-me de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o tema da mensagem. Nós estamos sempre no memorial de Deus. Deus, Ele contempla cada um de nós. Os seus servos já partiram e nós estamos vivendo neste presente século. Nós estamos vivendo neste presente século, onde Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo para poder fazer a diferença, para poder revolucionar o bairro de Santa Cruz e para podermos mostrar que Deus ainda está em evidência. Deus ainda está trabalhando para que todos nós venhamos a chegar ao conhecimento da verdade. E eu digo para você uma coisa: Deus tem preparado um futuro para cada um de nós. Cada um de nós tem um futuro perante Deus. Cada um de nós vamos passar por aquilo que Deus determinou para todos nós. Porque a nossa existência como ser humano, cada um de nós existimos, tanto crente como não crente, existimos por permissão de Deus, existimos porque Deus quis, para viver uma história para Ele. Mas muitos vivem uma história para si próprio e para Satanás, e outros vivem uma história para Deus. Homens que nasceram neste mundo, neste presente século, em vários lugares do mundo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tanto na França como na Europa, em outras nações para fora, em cada lugar, homens e mulheres que nasceram, que era para fazer a diferença para Deus, viver uma vida segundo o que Satanás queria. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos para que não resplandeça nem veja a glória de Deus. Mas Deus quer resplandecer em você a glória dele, para que você entre no caminho da luz, se levante como profeta de Deus e comece a fazer a diferença. A Bíblia diz aqui na íntegra, dizendo que Deus contemplou o sofrimento de seu povo e que Ele próprio ia entrar com providência, mas Ele viu em Moisés força para isso. E Ele confiou nele, dizendo: Moisés, é você. Homem, é você. Homem, é você que está me ouvindo nesta hora. Deus tem confiado em você e livramento do seu povo. Aleluia, glórias a Deus. É você. É você. É você. Não importa o lugar onde você esteja, não importa se você é rico ou pobre, se entregue para
aleluia, glória a Deus. Lembrei-me de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus foi a Moisés, Ele falou com toda a convicção desses três. E se você for meditar na vida deles na íntegra, você ia ver que eles eram homens como nós. Eram seres humanos também. Eles tinham seus problemas de aflições. Eles tinham seus momentos de dificuldade. Eles tinham suas falhas. Mas Deus olhou e contemplou o coração. Eles tinham esforço para se esforçar perante Deus. Eles eram sinceros com Deus, dizendo: Deus, me dá força para continuar na tua obra. Eu digo para você uma coisa: Deus depende de você para fazer a obra. Mas eu digo para você uma coisa: você com Deus ou sem Deus, Ele continua sendo Deus. Então nós dependemos dEle a cada dia. Deixe Ele te conduzir e você verá Ele fazendo a diferença. A Bíblia diz que após Moisés ouvir o recado de Deus, ele foi fazer aquilo que o Senhor ordenou em seu coração. Livrou o povo de Israel do sofrimento de Faraó, conduziu até a terra prometida, mas muitos, por causa da murmuração, morreram no deserto. Não esperaram o tempo de Deus, antes só viviam reclamando. E eu digo para você uma coisa: persevere até o fim, ainda que você padeça, mas Deus vai permitir que você veja a terra prometida e te conduzirá para o céu. Agora não deixe a casa do Senhor por nada. O mundo é ilusão e fantasia e lembrança. Aparentemente é bom, mas o fim é a morte. A Bíblia diz acerca disso. É melhor você estar seguro com Deus do que você estar inseguro no mundo. Porque se Jesus Cristo voltar, Ele te conduzirá aos céus. Persevere até o fim. Persevere até o fim. Levanta e anda, que a jornada é muito longe. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você ali possa ter um pastor para te apacentar, para assim vos mostrar a palavra da verdade, para que você possa ir para os céus e possa estar eternamente do lado de Deus. A nossa vida como ser humano, ela é passageira, desde o nosso 0 ano de idade até o dia de hoje e até o futuro mais à frente, que estamos avançando para isso. Deus assim tem nos revelado a sua palavra. Deus tem falado que vai fazer muitas coisas e temos confiado nisso, porque a sua palavra não volta vazia. Os homens falham, Satanás também falha, mas Deus nunca falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Por isso eu digo para você: persevere até o fim. Persevere até o fim e você verá a glória de Deus. Não se apegue em homens, se apegue em Deus. Não se apegue em mulheres, se apegue em Deus, porque senão perecerá. Porque aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre no seu memorial e até quando chegar nos céus. O próprio Jesus Cristo virá e falará essas palavras: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Este reino está desde a fundação do mundo. Imagine só, desde a fundação do mundo que Jesus Cristo falou, está tudo no memorial de Deus. Do mesmo jeito, Ele assim disse: lembrei-me de Abraão,
de Isaac e de Jacó, eu também lembro de você. Eu lembro de você. Tu se lembra? Quando você olhou quase partiu. Aqueles que têm promessa de Deus só vai até o quase. Mas os teimosos passam do quase. Porque tem uns que são teimosos. Deus vai batendo, aí na hora Deus não pode mais fazer. Mas eu trago providência nessa vida, porque se não vem pelo amor e nem pela dor. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vir depois disso o juízo. Por isso devemos estar aptos a cada dia ao plano da salvação. Você já se olhou no espelho? Viu como é que teu cabelo está ficando branco? Viu? Aqui já tem, eu sou jovem, mas já tem umas fagulhas aqui de ponta de cabelo branco. Meu Deus do céu. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Esta foi a mensagem que o Senhor se colocou em nosso coração. E que Ele possa falar mais forte na sua vida. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, para que você possa vir congregar.